que, para mim, de longe, é o assunto mais escabroso desde a redemocratização brasileira. Mais do que Petrolão, porque envolve o judiciário. Mais do que qualquer outra coisa, porque envolve não só o judiciário, mas a mais alta corte. Ontem, a Folha de São Paulo revelou que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, ordenou, por mensagens e de forma não oficial, a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news no STF durante e após as eleições de 2022. Diálogos vazados mostram como o setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, presidido à época pelo próprio Moraes, foi usado como braço investigativo do gabinete do ministro no Supremo. As mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo os dois tribunais, com o TSE sendo utilizado para investigar e abastecer o inquérito de outro tribunal, o STF. E para fazer os comentários, para nos colocar a par da gravidade ou não jurídica desta matéria, eu tenho a felicidade de contar hoje com a presença do ilustre professor Ives Gandra Martins. Professor, é sempre uma honra tê-lo conosco. O prazer é muito meu, sempre foi de conversar com o meu amigo, meu colega, o Renato. Eu tenho uma posição que ela tem uma dupla face. A primeira, a minha como professor, e como aquele que busca a verdade dos fatos. E a segunda, de seguir o rito dos tribunais, mesmo quando eu discordo da forma como os tribunais decidem. Quando foram anulados pela decisão do ministro Fachin os processos em que o juiz Sérgio Moro tinha condenado o presidente Lula e depois confirmado por todas as instâncias, o argumento utilizado, o grande argumento, foi de que ele conversava com os membros do Ministério Público e muitas vezes era alimentado por os membros do Ministério Público para dar as suas sentenças. Pessoalmente, como professor de Direito e conhecendo como funcionam nas pequenas cidades onde há comarcas, no interior de qualquer estado do Brasil, a conversa normalmente daqueles que vivem num ambiente cultural limitado, é sempre entre o promotor e o juiz. O que vale dizer, essas conversas não representam nada que violenta, porque o que um juiz decide é com base nos fatos. De tal forma que eu considerei que aquela decisão do ministro Fachin, que permitiu ao presidente Lula deixar de ser condenado com os processos anulados, depois ser absolvido por prescrição e não por eliminação das provas, criou um precedente no qual essas conversas, que sempre foram naturais, passaram a representar um rito ilegal ao ponto de anular qualquer processo. Esse precedente agora, apesar de eu entender que essas conversas na busca da verdade, como professor, são absolutamente naturais e não poderia ter havido anulação daquele processo, como fez o ministro Fachin, o Supremo decidiu diferentemente. Eu, como um velho professor de Direito, evidentemente, posso não estar de acordo, mas jurisdição do Poder Judicial não se discute. Não vejo como não poder ser aplicada a mesma decisão. Como professor, eu discordo daquilo que considero um absurdo, mas como cidadão que cumpre o que manda o Poder Judiciário, criou-se um precedente que não é favorável ao ministro Alexandre de Moraes. O que vale dizer, nós estamos perante uma decisão que agora o Supremo, em função daquilo que já foi proposto pelo Partido Novo, junto à Procuradoria-Geral da República, que possivelmente possa ser levado em ação direta, em ação ao Supremo, não sei que tipo de ação o partido utilizaria para dar maior eficácia
uma decisão dessas e o Supremo terá uma de duas: ou mantém o precedente, ou muda o precedente, e daí não há qualquer consequência contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas criou o Supremo Tribunal Federal um precedente que eu, como professor de direito, achava que não teria que ser criado, não teria que ser anulado aquele processo, em que as provas eram evidentes, examinadas por um juiz, 3 desembargadores, 5 ministros do STJ, 11 ministros do Supremo, mas o próprio Supremo mudou. Então, o Supremo hoje é prisioneiro da jurisprudência que criou. Por outro lado, como há um pedido de impeachment em circulação, os senadores estão perdendo, eu queria deixar claro um outro ponto. O impeachment pode ter um início de base jurídica, e tem que ter, sem uma base jurídica, mas o impeachment é sempre uma decisão política por parte do Poder Legislativo. Professor, seja em relação ao presidente da República, seja em relação a ministro do Supremo Tribunal Federal. De tal forma que há hoje todo o movimento parlamentar pretendendo. Eu, pessoalmente, que tenho livros escritos com o ministro Alexandre de Moraes, respeito o ministro Alexandre de Moraes, acho um grande jurista, acho que muitas das decisões dele, por exemplo, no caso de 8 de janeiro, eu estou com o que disse o ministro Nelson Jobim. Eu vinha dizendo há muito tempo que, enfim, aquilo foi uma baderna, semelhante à baderna que o PT e o MST, no tempo do Michel Temer, criaram quando invadiram, destruíram independências da Câmara dos Deputados. E o Michel Temer, lembrando Juscelino Kubitschek, ele disse isso numa palestra que tivemos na academia em que somos confrades, na Academia Paulista de Letras Jurídicas, em que ele perdoa todo mundo. E foi exatamente idêntico, não era para ter apenas 17 anos. Acho que houve um exagero. Discordo de muitas das decisões do ministro, embora reconheça nele um grande jurista. Mas estou convencido que agora, com o que foi publicado na Folha, com o que os parlamentares estão levantando, o precedente criado no Supremo, nós vamos ter, nos próximos tempos, uma necessidade ou do Supremo mudar a sua jurisprudência, ou de se ver a força que o ministro Alexandre de Moraes terá junto ao parlamento para que isso não cresça, se o presidente Lula exercerá sobre o presidente do Senado Federal para não dar sequência a esse pedido, mas, enfim, criou-se digamos, um momento difícil para o Supremo, para o Estado Executivo e Legislativo, num momento em que também se discute toda a lisura do processo jurídico, daquilo que houve na Venezuela, em que o Brasil não tem tomado uma posição. Todos perceberam que foi fraudulento, foi fraude. As provas aí estão, as cópias das atas aí estão, e o presidente Lula continua titubeando. E vamos fazer uma nova eleição. Por que uma nova eleição? Houve essa eleição, ele ganhou ou perdeu. Não existe necessidade de nova eleição. Agora, o Brasil professor, não tem coragem de dizer que o seu amigo Maduro, na verdade, é um ditador, é um fraudulento. Então, nós estamos vivendo um momento bem complicado. Mas, juridicamente, é esse quadro que eu lhe apresentei. Vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, durante as eleições de 2022, ele proibiu que se dissesse que o Lula era amigo do Maduro, o que foi prontamente derrubado assim que Lula assumiu o cargo. Mas, de qualquer maneira, hoje, quando a gente fala em precedente do STF, a gente tem um problema, porque ele muda os entendimentos jurisprudenciais em alta ciclagem. Antes a gente viu uma mudança de posicionamento da jurisprudência do Supremo, ao longo de décadas, ou ao longo, no mínimo, de alguns anos depois, com a mudança da realidade, com a mudança do arranjo social. Hoje se muda, por exemplo, não se prende depois de segunda instância, se prende depois de segunda instância, depois não se prende mais. Então a questão do precedente fica enfraquecido. Ponto 2, no meu ponto de vista, me baseando até num artigo do professor José Eduardo Faria para o Estado de São Paulo, quando o Cristiano Zanin ele foi indicado ao Supremo, ele dizia que como um professor, doutor titular da Universidade de São Paulo,
como é que ele se sentia mal em ter que apresentar uma tese para alguém sem titulação acadêmica nenhuma, sem artigos escritos, sem uma obra literária que faça diferença no mundo jurídico, julgasse aquela sua tese. E por fim, só para eu lhe devolver, professor, nesse caso, muita gente está dizendo que não se compara com a Lava Jato. Eu até acho que não se compara, é muito pior. E é pior porque a gente vê a mensagem do desembargador paulista, Ayrton Vieira, que é juiz auxiliar de instrução no gabinete do STF do Alexandre de Moraes, quando ele usa a seguinte expressão, eu vou usar aspas, professor. Use a sua criatividade. Reticências. O ministro entendeu que está extrapolando. Ou seja, ele deixa claro aqui, e vale dizer que o Ayrton Vieira, juiz auxiliar, ele assina despachos em nome do Alexandre de Moraes, a gente viu isso nos arquivos revelados pelo Elon Musk, quando ele diz, nós vamos fazer isso, mesmo tendo o ministro entendido que está extrapolando. Para mim essa frase ela é muito grave, professor. O ministro entendeu que está extrapolando, mas mesmo assim vai fazer. Veja o seguinte, eu acho que o Supremo tem mudado muito. Matéria tributária eu tenho discutido, examinei até uma tese de doutoramento na USP com o Gilmar e com o Erosval também na banca, em que eu discutia essa, digamos, mudança constante, principalmente em matéria tributária, a tese era sobre matéria tributária, do Supremo, da sua jurisprudência, que dá uma insegurança jurídica grande. Mas há um dado. Há momentos em que a mudança do precedente não tem um impacto maior na sociedade. Há mudanças em que mudar o precedente com a sociedade toda envolvida na discussão daquele precedente e tornando muito público, e com esse reflexo no Congresso Nacional, ao ponto dos senadores estarem reunidos para um pedido, eu acho que o problema é mais difícil mudança do precedente, porque há todo um processo de avaliação. Então, a sensação que eu tenho é que nós temos um problema, eu tenho em relação ao Alexandre Pavanato, eu escrevi livros com ele, o Tratado de Direito Constitucional que eu e o Gilmar coordenamos, o Luiz Roberto e ele escreveram, fizeram artigos muito bons, entende? Eu gosto do Alexandre como jurista. Tenho divergido dele como ministro, mas acho que é um bom jurista. Agora, eu estou convencido que à medida que ele foi tomando decisões cada vez mais personalísticas na interpretação do direito, estendendo infinitamente o inquérito de fake news, que o Marco Aurélio chamava de inquérito do fundo mundo, colocando tudo na mesma vala, eliminando o juiz natural, tudo isso foi criando um cadinho em que ele dominava aquele processo, mas criava resistência na sociedade. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir,
contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.